XRPH11 é o ETF da Hashdex que promete aqui replicar a performance do Ripple, que é praticamente aqui a terceira maior criptomoeda atualmente. Lembrando que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimentos. Ele é a terceira criptomoeda porque, na realidade, ele é a quarta, mas é que a terceira aqui é o Tether, né? Então é uma stablecoin para simular ali o dólar, tá? Então a gente considera a título aqui de mais prático, né? Que ele é a terceira maior do mundo, tá? Pode ver que quando a gente usa um mapa de calor que não considera as stablecoins, ele é a terceira maior, ou seja, ele tem uma relevância muito grande e muito considerável para a comunidade cripto. Vamos entender um pouquinho então o que é o XRP, como é que ele funciona, qual que é a proposta dessa cripto, depois olhar para o ETF, fazer algumas análises históricas e aí eu vou dar a minha opinião um pouco mais ali para o final, tá bom? Então o Ripple atualmente está custando algo próximo de 12, 13 reais, tá olhando para a própria criptomoeda em si, não tô falando do ETF por enquanto, ok? Ele tem aqui essa capitalização de mercado aqui de 741 bilhões de reais, então valor bem grande, bem considerável, ok? E aqui de forma simplificada e rápida, não sou especialista em cripto nem em Ripple, mas a proposta aqui do XRP não é necessariamente ser uma reserva de valor, como por exemplo o Bitcoin quer ser. A ideia aqui do XRP é ser uma plataforma de pagamentos, ou seja, uma aplicação muito prática da vida real que, quem sabe, realmente vingue e realmente funcione. Então a ideia é essa é uma infraestrutura básica para pagamentos rápidos, seguros e de baixo custo. Eles reforçam que a Ripple não foi projetada para ser uma moeda efetivamente, ainda que tem gente que aceita isso como moeda de pagamento, né? Por toda a questão das transações de baixo custo. Bom, e já comenta aí pra mim se você tem o Ripple na carteira, se gosta de outras cripto, ou se só prefere Bitcoin mesmo, né? Ou ainda se você nem gosta de criptomoeda e quer ficar na sua mesmo. Nessa imagem aqui, ela é bem desatualizada, tá? Tô usando essa matéria aqui da Coinext, só como referência rápida, mas diz mais ou menos a capacidade de transações que o Ripple consegue fazer versus aí outros sistemas de pagamento e versus aí também outras cripto. Então tem desde o Bitcoin até, enfim, né, próprio Ripple, o próprio Visa, né, que também é um sistema de pagamentos. E aí eles dizem aqui, né, capacidade de transações por segundo, tá bom? Outro ponto muito importante, não existe mais mineração dessa cripto. Eles criaram lá do início, né, 100 bilhões aqui de XRP, e beleza, tá feito, tá criado, tá? A ideia não é imprimir mais. É claro que grande parte ainda tá guardada lá com os desenvolvedores que a gente fala, né? Ok, mas não tem mais mineração. Tem toda uma questão de segurança, da aplicação própria da tecnologia, tá? Se você entende mais de Ripple, pode explicar pra gente aqui embaixo, que eu posso até fixar os comentários. Mas assim, no geral, a grande ideia aqui dessa cripto é concorrer principalmente com o sistema SWIFT de pagamentos. Já deve ter ouvido falar, é muito popular lá nos Estados Unidos, por exemplo, né? Então, o SWIFT, ele apenas troca mensagens entre bancos, como se dois bancos estivessem devendo um para o outro. Então, se um banco me deve 50, mas eu estou devendo 100, no final das contas eu vou precisar pagar só 50, né? Enfim, você faz só a diferença. E através dessas mensagens, sem efetivamente transformar o dinheiro, é como o SWIFT funciona. Já o XRP não. A ideia é que você transfira de fato dinheiro. E como é um sistema muito rápido, mesmo que a oscilação ali da cota, né? Da cota não, perdão. Que haja oscilação do preço da cripto, né? Do token em si, isso não necessariamente afeta as transações, porque você vai transferir dinheiro de um lugar para o outro e essas transações levam 5 segundos, então quase não dá tempo da cota variar, tá? Essa é a tese, a narrativa que o pessoal da Ripple conta. Não tenho os elementos para validar e para provar para vocês que é verdade, que é tudo isso, mas essa aqui pelo menos é a grande teoria, né? Vocês lembram do Ike Batista? Ele também tinha teorias e grandes promessas dos negócios dele. A história diz que ele não conseguiu fazer tudo acontecer, mas mais ou menos essa é a teoria de forma simplificada, tá bom? Então, de fato, é uma cripto com uma ideia de ser mais aplicação do que ser reserva de valor. E a ideia aqui, né, por trás de tudo isso, é que governos e bancos e empresas adotem isso como forma de pagamento por ser talvez até mais rápido, mais capaz e mais barato do que a Visa, do que o Swift, do que tantos outros, tá certo? E à medida que mais governos e bancos, que na real Ripple é a moeda dos bancos, né? É a cripto queridinha dessas grandes instituições, tá certo? Então, à medida que ela vai sendo adotada, isso pode impulsionar o preço para cima, tá? Essa é a grande tese de muita gente. Você pode comentar aí se acha que é isso ou não, tá? Eu trouxe aqui os gráficos para a gente analisar um pouquinho sobre a performance histórica do XRP, tá? Por que eu estou trazendo o gráfico em si?
Cara, porque se eu pegar aqui simplesmente, né, e digitar XRPH11, faz, pô, 3 dias que foi lançado na B3, tá? Então não tem condição nenhuma de analisar isso aqui. Inclusive, já vai ficar aqui o primeiro disclaimer, né? Evite entrar de cara assim, né, nessas ofertas de ETF. Tem taxas para isso, tá bom? Você dificilmente vai ficar rico por causa disso. Então não tem necessidade de você entrar antes do ETF efetivamente ser lançado. E também tem a questão dos primeiros dias, tá? Nos primeiros dias existe muito menos liquidez do que é o esperado. E muitas vezes o market maker tem um spread contratado que nos primeiros dias pode dar uma fugida, tá? Então o ETF às vezes fica muito volátil e você acaba pagando mais spread do que precisaria se esperasse uma semaninha. Ah, Antônio, eu não posso esperar, eu tô com muita pressa e urgência. Cara, pressa e urgência é com o SAMU, com os bombeiros, né? Aqui é investimentos, então a gente tem que ser estratégico, paciente, ter calma e aí fazendo as coisas aos poucos. Né? Então fica só aqui esse disclaimer aqui sobre investir em ativos que acabaram de ser lançados. Às vezes você não sabe se vai ter liquidez, se vai ter aderência na sua carteira e assim por diante. Depois eu vou falar mais disclaimers aqui em relação ao ativo em si, tá? Beleza, mas vamos lá então. Coloquei aqui então esses 3 gráficos. O que são esses gráficos? Né? Eu coloquei aqui lado a lado o total, o BTC USD e o XRP USD. Tá? Por que eu coloquei tudo isso? Porque a cota do XRPH11 ela deve oscilar aqui ó, muito parecido com o XRP em reais, tá certo? Porque no caso é um ativo em dólares, mas que o câmbio vai estar inserido junto. Então a gente se vai analisar assim, pensando em médio e longo prazo para trás, a gente tem que olhar XRP multiplicado pelo dólar. E eu coloquei aqui como comparativo para a gente só ter um pouquinho de noção com o Bitcoin, né, que é um grande balizador do mercado, e o total USD BRL, tá, que é a média, né, todas as criptos juntas ali, né, total market cap, para a gente ter um pouco de noção de desempenho geral e poder comparar, tá? Vou fazer também uma análise de janelas móveis até o final desse vídeo. Mas antes de só falar um pouquinho aqui do ETF em si da Hashdex, vocês notaram que esse preço mudou? Volta ali no início do vídeo, tava 20 aqui, né? Eu tenho quase certeza, tô gravando aqui, mas tenho quase certeza, hein? Então, XRPH11 é o ticker aqui, que o pessoal da Hashdex decidiu. Então, eles explicam aqui que tem uma replicação teórica aqui, né, do Nasdaq XRP Reference Price Index, que basicamente vai ser o próprio XRP, tá bom? Vamos simplificar aqui os conceitos. E dentro aqui do ETF, né, ele tem aqui na carteira XRP e só, né, 100% desse ativo. Então aqui mais um disclaimer importante, né, para você que estava interessado nesse ativo, tudo bem, eu acho que o Ripple ele é interessante, vou falar mais no final também, mas aqui é um ETF monoativo, tá certo? Então, muito cuidado aí com ETFs monoativos, porque você perde aí aquela ideia que a gente geralmente tem nos ETFs de ter aí a diversificação, né? Então, não é porque é ETF que ele sempre é diversificado. Não é porque é ETF que ele é sempre um índice passivo. Isso são coisas que, não sei se eu deveria falar mais, tá? Mas é que a gente está acostumado a achar que ETF é somente fundo de índice, né? Criou-se no Brasil a cultura nas corretoras de colocar lá ETF, fundos de índice. Mas não é só isso. ETF é um fundo negociado em bolsa. Um fundo imobiliário é um fundo negociado em bolsa. É um ETF também. Existem aí ETFs monoativos, que tudo bem, esse aqui até segue um índice, né? Mas no caso está seguindo só um ativo. Existem ETFs de gestão ativa, com gestor também. O fundo imobiliário é um deles, por exemplo, mas nos Estados Unidos existem outros, no caso de ações e outros tipos de ativos. Então aqui só um pouquinho de conhecimento diferente, tá? Mas aqui, especificamente falando desse caso, você está comprando apenas o XRP. Então apenas um ativo, você não está diversificado. Se isso é bom ou se isso é ruim, a gente pode discutir mais para frente. Imposto aqui de 15%, padrão aqui dos ETFs, tá certo? E alguns comentários bem interessantes, né? O patrimônio líquido aqui para 3 dias tá muito alto, tá? Eu não tive tempo de estudar efetivamente o que aconteceu no caos ou na oferta, ou se alguém está comprando isso, ou se está pegando aqui o valor junto de um ETF lá dos Estados Unidos, que também liberaram o XRP para ele, se eu não me engano. Tá? Mas realmente um patrimônio líquido bem alto aqui para o início, tá? Então, não, é um bom sinal. E algumas taxinhas, né? Taxa máxima de custódia 0,10, tem uma taxa global aqui de 0,7% ao ano. Se for só isso aqui, é uma taxa de administração muito aceitável, tá? O mercado cripto ele tem taxas de administração muito mais caras do que o mercado de ações ou de renda fixa convencionais, até mesmo de ativos dolarizados, né? A gente tem aí, cara, tem ETFs aí que cobram 0,10, 0,20 para ter ativos internacionais. Então, realmente, muito barato. Os criptos são um pouquinho mais caros ainda por conta toda da custódia, né? Tem ainda bastante coisa para evoluir, mas ainda assim mais barato do que a média, né? A gente tem outros ETFs da Hashdex que, se não me engano, é 1,1,
tá? Então já bem mais caro, mas ainda assim aceitável. E aqui botam os parceiros para você encontrar. Informação importante também, tá? D mais 4 aqui, a liquidação de pagamento, caso você queira vender, né? Caso você vendeu, você leva 4 dias para receber o dinheiro. 4 dias, se eu não me engano, é o prazo mais alto que tem na B3 em relação a ETFs para liquidez, tá? Então, muito aceitável também. É lógico que se você comprar o próprio token lá na Binance ou enfim, qualquer P2P, né? Enfim, você vai ter uma liquidação imediata, vamos dizer assim, né? Para sacar efetivamente tem que ver como é que fica. Se você vai guardar isso numa wallet. Mas ainda assim, 4 dias é muito tranquilo, né? Mais uma vantagem dos ETFs. No caso, a liquidez é muito alta, você não fica com o dinheiro preso aí 30, 60, 180 dias, que alguns produtos de investimento têm isso, né? E por último, eles reforçam aqui que a taxa global de administração 0,7 ao ano e também aqui a tributação fica em torno dos 15%, né? Padrão aqui dos ETFs do Brasil. Esse ETF não paga dividendos, é sempre importante falar. Eu tô me lembrando de falar essas coisas, né? E a cota aqui tá na faixa dos R$19,90, R$20, tá? Tem que lembrar de falar isso que às vezes eu esqueço, pessoal. Olha, já considera deixar o like, se inscrever aqui no canal, você vai me ajudar muito. Então vamos olhar aqui um pouquinho pro desempenho histórico, fazer análise de janelas móveis e aí os comentários finais, um pouquinho mais da minha opinião, tá bom? Então, cara, desempenho histórico, muito complicado avaliar isso aqui, tá? Quando a gente avalia criptomoedas e desempenho histórico, geralmente a gente tem essas situações de sair comparando umas coisas que tem tipo 240.000%, 1 milhão%. Cara, é complicado fazer isso. A gente perde muito a referência, a gente perde muito a noção de valorização em si dos ativos. Fica complicado comparar, por isso que eu coloquei 3 aqui já parecidos, tá? Então não vai muito nessa vibe aí de percentual que já se valorizou, senão vai aparecer aqueles vídeos de propaganda, sabe? Sabe aqueles vídeos que o cara fala, essa criptomoeda se valorizou 240.000% nos últimos 10 anos, tipo é o Bitcoin. Não tem nada de especial nisso, né? Mas enfim, achei engraçado aqueles vídeos. Mas vamos lá, pontos importantes sobre esses 3 ativos, tá? Novamente, estamos pegando aqui 3 ativos que são bem parecidos, né? No caso, o XRP em reais, estamos pegando aqui também, né? O Bitcoin em reais e também estamos pegando, o total em reais. O que é o total? Lembra? É o total Crypto Market Cap. É o total de dinheiro em trilhões de dólares que o mercado cripto tem somado aí de market cap. Isso aqui não é um ativo para você comprar, mas isso aqui mostra como o mercado cripto em geral, ele anda. Ele é a média das médias, tá certo? E o que a gente percebe aqui, que já era esperado, né, por praticamente todo mundo, pelo menos todo mundo que tem um pouquinho de experiência no mercado cripto, né, já esperaria isso. Primeiro ponto, a gente está falando do Bitcoin, que é a maior, provavelmente sempre vai ser. A gente está falando do Ripple, né, o XRP, que é a terceira maior, mas talvez já foi até a segunda em algum momento, não tenho certeza. E a gente está falando aqui da média das médias. Então, naturalmente, o que a gente tem nesses 3 mercados? Muita correlação, tá? Esse é um ponto importante para a gente já bater agora desde o início do vídeo. Por quê? Porque os topos de mercado que aconteceram tanto no Bitcoin, quanto no Total Market Cap, quanto no Ripple, foram quase sempre em momentos muito próximos. O que muda é a intensidade, tá? Mas os momentos, eles foram muito, muito parecidos, tá? Note, olha só como eles fazem topo juntos, tá certo? Ah, mas aqui o Bitcoin subiu mais, Anthony. Sim, ele subiu mais porque é assim que o mercado funcionou, ok? Mas quando a gente pega aqui períodos um pouco menores, né? A gente percebe que eles têm uma correlação muito grande. Então, esse é o primeiro alerta, a primeira percepção. Se você tem esses 2 ativos na carteira e outros da ponta da tabela, né? O que é ponta da tabela? Esses caras aqui de cima, né? Esses mais relevantes aqui, eles tendem a ser muito correlacionados. Aqui no Panorama Resulta Capital, olha só, tem até uma... Eu botei esse gráfico aqui, então tem todos eles aqui pegando mais ou menos um ano, né? Tem os maiores aqui, tipo o top 10 das cripto maiores, né? E a gente percebe quando dá um zoom assim que eles estão muito correlacionados, tá? Eles fazem topos e fundos juntos, então esse é um cuidado importante para você tomar. Agora, tirando aqui a questão do Bitcoin e do total market cap, olhando só o XRP em reais, e agora numa escala logarítmica, né, fica um pouquinho mais bonito. É um ativo que se valorizou de forma muito explosiva, mas depois de um tempo, né, olha só, ele ficou de lado, se valorizou muito, ficou de lado, agora deu uma subidinha. O pessoal diz que agora é a hora que ele vai realmente explodir, que ele realmente vai embora, né? Tem muita gente que fala essas coisas. Eu não gosto de ficar fazendo essas previsões, porque é muito difícil, né? E é garantido que uma hora eu vou errar, né? Eu sou ser humano também, eu vou errar, então o segredo não é você ficar fazendo muitas previsões, é você fazer uma exposição equilibrada, tá sempre pensando em carteira de investimentos,
várias classes de ativos, diversificação, renda fixa, variável. Se você gosta de ações, de fundo imobiliário ou até mesmo de criptomoedas, você tem que ter isso na carteira de forma calculada, tá? É muito mais importante do que prever o mercado. Mas a verdade é que XRP atraiu muitos olhares da mídia, porque nessas subidinhas que a gente vê, né? Só essa aqui, né? Que teoricamente é pouca coisa, né? Olha só. Pensando nesse total aqui, né? De toda essa alta, pegar só a mais recente aqui, né? Outubro aqui de 2024. Cara, isso aqui, ó, é 500%. Tá? É muita coisa, né, pessoal? É muita coisa. Para quem tá aí acostumado com uns 15% da Selic, 15% já é bastante, tá? 500% aqui em poucos meses, cara, é muita coisa também, ok? Então por isso que atrai tantos olhares, né, tanto interesse, porque muitas vezes as pessoas estão buscando essas valorizações aqui, ó, dessas grandes pernadas, tá? E aí deu 50.000%, né? Pô, pessoal, de novo, cuidado com essas expectativas muito altas. É muito legal você comprar um ativo que sobe 50.000%. Eu torço para que você consiga, além de comprar, segurar ele, esses percentuais todos, mas tem que alinhar as expectativas, né? Não adianta chegar agora no topão, né? Tá bem agora nos maiores preços da história e sair dando all-in e comprando forte, porque você pode estar pagando preços caros, ele pode aqui ficar de lado um tempo, pode cair, ok. Ah, ele pode subir com tudo? Pode, pessoal, ele pode fazer o que ele quiser, mas tem que tomar cuidado, geralmente fazer exposição aí por DCA, né? Que é fazer um preço médio ao longo do tempo, uma coisa que vai proteger aí a sua carteira de investimentos. Por que eu tô falando tudo isso? Porque as cripto, a gente não consegue analisar elas de forma tão parecida assim com as ações ou com o fundo imobiliário, por exemplo, porque eles não têm aquela questão de dar um fluxo de caixa, né? De dar dividendos, né? Porque toda a teoria de investimentos e economia atual, ela foi baseada nisso, né? E aí agora não existe mais isso em alguns ativos. Então você precisa criar outras relações, tá certo? Ah, a taxa de juros nos Estados Unidos, Anthony. Cara, eu entendo que tem risco-retorno, mas aqui é diferente, entendeu? É diferente. Você tá, teoricamente, se você compra esse tipo de produto, você tá achando que a demanda aqui por ele vai começar a ser maior. Vão precisar, os bancos vão precisar comprar, os governos vão comprar, as pessoas vão comprar e o preço vai subir. É isso que você está achando se você compra esse tipo de produto, esse tipo de cripto, tá certo? De novo, o mais importante não é necessariamente não ter nem ter ele na carteira, é ter uma exposição ampla a diversas classes de ativos. E se você quiser conhecer um pouco mais das carteiras recomendadas que eu monto para os clientes, tem um link na descrição, tanto para renda passiva quanto para crescimento de patrimônio, muito baseada em ETFs, tá? Para você ficar diversificado com todas as classes de ativos. Agora, para a gente fazer uma análise de janelas móveis, acho que esses dias o Kleber comentou aqui no canal, ele pediu para mostrar como é que eu faço análise do zero, né? Então aqui eu estou no Panorama Resulta Capital, mas lá no TradingView é exatamente igual, tá? Essa janelinha aqui, ó, Indicators, são os indicadores, né? Ela sempre fica aqui em cima do gráfico, sempre. Opa, ó lá, e clicou em indicadores e vai digitar ROC, Rate of Change. O que é o Rate of Change? É a taxa de mudança desse ativo aqui que está na tela, né? Então você abre o ROC e o ROC são as janelas móveis, tá? Aí coloca aqui, eu botei, por exemplo, aqui no gráfico semanal, que eu quero analisar um prazo mais longo, e aí o ROC eu posso digitar aqui 50 períodos. O que é 50 períodos? É um ano, tá certo? Então aqui a gente está vendo a análise de janelas móveis, do ROC de um ano do ativo Ripple, aqui o XRP. Ah, Anthony, mas o que aconteceu aqui? Pessoal, aqui aconteceu os 49.000% que eu falei, entendeu? Então é difícil analisar isso aqui da forma convencional, tá? Vamos esquecer um pouco essa grande alta para você analisar aqui e ter como expectativas somente o período que ele ficou, abre aspas, de lado, né? E de 2017, 17 até agora, 25, né? Ele tá praticamente de lado, tá? Agora, esse de lado dele, pessoal, esse de lado é bem violento, tá certo? Não vai achando que porque ele ficou de lado não teve oscilação, tá? Então, em janelas de um ano, ele chegou a retornar aqui mais de 600% em determinados pontos, né? No caso, esse aqui e recentemente aqui muito parecido também, próximo dos 600, ok? Mas também tem o outro lado da moeda, que é sempre importante falar, para a gente não achar, né, que as coisas só sobem, né? Pegando aqui historicamente falando, né, os piores retornos em 12 meses que o Ripple em reais já teve é justamente essas linhas aqui de baixo, tá? Então, a gente tem aqui, cara, retornos muito próximos, olha só, a menos 80%, tá certo? Tem aqui também a menos 70%, né? Vamos ver o número certinho. Vou botar o mouse em cima, ó lá. Menos 83%, menos 83% também, menos 72% e assim por diante. Então, se você compra um ativo como esse, e muito provavelmente o XRPH11, né, da Hashdex, vai ter esse comportamento aqui de forma parecida ao longo do tempo, não quer dizer que vai se repetir, mas a tendência é a volatilidade, pelo menos ela permanecer, você tem que estar ciente desses pontos todos, tá certo?
Então, como parecer final, bom ou ruim, o que, que eu acho aqui, né? Primeiro, eu quero saber a sua opinião, se você teria um ativo como esse. Eu, especificamente falando, não tenho nada contra o XRP e nem contra o ativo em si. Mas eu tenho aqui alguns pontos de atenção que você precisa tomar muito cuidado se for realmente investir num ativo como esse. Primeiro, que eu já falei, monoativo, não é uma cesta diversificada. Então, o que acontecer com esse ETF, ele vai acontecer, perdão, né, com essa cripto, né, o XRP, ele vai acontecer com o ETF. Você não vai ter outros ativos para compensar o risco, tá bom? Ou seja, isso já é uma concentração muito grande por você colocar um único produto num único ETF, beleza? Se você sabe disso e vai comprar um percentual muito pequeno, porque você quer fazer parte disso, ok, eu entendo, mas tome cuidado para não colocar aqui 50% do seu patrimônio sem conhecer os riscos de que é um único ativo, ok? Ok. Segundo ponto, né? Poxa, o ETF aqui, como você sabe, né, tem 3 dias. Então, já falei, repetindo, né? Muito cuidado com ETFs que acabaram de ser lançados. É importante deixar o market maker pegar tração, é importante a gente ver a liquidez ali no intraday, né, lá no 1 minuto, principalmente, no book de ofertas. Se você não entende nada do que eu estou falando, toma cuidado, porque você deveria entender para fazer investimentos, pelo menos aqui de renda variável, como esse, né, que são criptoativos bem voláteis, tá? Mas, ainda assim, em poucos dias, isso aqui pode pegar uma tração tranquila e pode ter bastante liquidez lá no book, tá? Então, não estou dizendo que tá ruim, só estou dizendo que tem que tomar cuidado, tá certo? Terceiro ponto, né? Você vai estar exposto demais a esse projeto aqui da Ripple, tá? Já houveram no passado ali, houveram não, né? Houve no passado algumas polêmicas envolvendo aqui a equipe que gerenciava esse projeto. Isso aqui, teoricamente, é uma empresa privada, tá bom? Não é um anônimo que criou aí pronto. Então, certamente podem haver aí conflitos de interesse ou outras questões aí polêmicas durante o tempo, certo? Agora, é bom, é ruim? O que, que eu acho mesmo? Ruim, eu não acho, tá certo? Vou ser bem sério com vocês. É muito natural o mundo, aos poucos, caminhar para a tokenização dos ativos e das economias e das empresas e assim por diante. A grande questão é a seguinte: nós não sabemos qual será ou quais serão os tokens mais relevantes. E eu sei que muita gente acha que serão esses que já são os mais conhecidos, já são os mais famosos, que vários deles têm bons fundamentos. Tem gente que não gosta, só gosta do Bitcoin, eu entendo também, eu respeito, mas é muito natural que você vai tokenizando a economia aos poucos. A grande questão é, será que vai ser o XRP? Será que vai ser o Bitcoin? Será que não vai ser o Drex do Brasil? O euro digital? Meio vídeo de conspiração, né? Mas muitos governos aí, eles buscam fazer essa digitalização da economia por diversas questões, não vou entrar aqui no mérito. Então, as cripto, elas também vão acabar levando aí esse poder para um outro lado, tá? Mas, ainda assim, pode ser que o Ripple seja utilizado de alguma forma para esses pagamentos todos, para ser uma solução de baixo custo e mais tranquila. Agora, e se não for? Não é verdade? A gente tem que olhar para os lados ruins também, né? Pessoal, meu trabalho é esse, tá? Eu sou muito bom em ser crítico e procurar possíveis problemas para evitá-los, né? Então, um possível problema é, e se não for esse o ativo que vai ser realmente usado e ele não vai subir explosivamente de novo, né? E se não acontecer isso, tá certo? Ou seja, fica aqui o disclaimer para caso você compre ETFs monoativos, tomar um certo cuidado especial, porque senão você pode aí, infelizmente, errar, né? Pode errar, acontece, né? E aí acabar ali desvalorizando e perdendo grande parte do seu patrimônio, tá certo? Então conta para mim se você gosta de XRP, tem interesse em comprar esse ETF ou não, e se vai realmente colocar um patrimônio muito grande para uma concentração como essa, que de fato pode trazer grandes retornos, é verdade, mas também pode trazer aí grandes prejuízos, né? Quando a gente concentra, a gente assume que vai acertar. Eu geralmente gosto mais de diversificar, mas aí é um perfil meu, é um estilo meu e é legal porque o mercado financeiro tem espaço para todo mundo. E se você não gosta de criptomoedas e gosta mais de ações estatais aqui do Brasil, vou te recomendar nesse vídeo aqui com o ETF SPUB11 com as estatais do Brasil lá do Banco Safra. Muito obrigado pela sua inscrição, seu like, um grande abraço e lembre-se que investir certo resulta capital.